sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Adnor da Silva para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém. Amém. Estando presente, a maioria dos senhores vereadores declara aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário vereador Chiquinho da Silva a realizar a leitura do expediente. Expediente do dia 11 de abril de 2016. Ofício 69, 70, 71, 72, 75, para 2016, de origem executiva, encaminhando mensagem ao regime de urgência. Projeto de lei 64, para 2016, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público com ônus financeiro para o município, cuja área é pertencente a Oswaldo Burlewski, e outra, autoriza a proceder com medida de computação e da outras providências. Projeto de lei 65, para 2016, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Projeto de lei 66, para 2016, que autoriza a cessão de uso de um automóvel à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei complementar 02, para 2016, que altera o dispositivo do plano de cargos do magistério. Projeto de lei 67, para 2016, que abre crédito adicional através do superávit financeiro, SEMAS, cozinhas comunitárias. Projeto de lei 76, de origem executiva, encaminhando mensagem. Projeto de lei 68, para 2016, permissão da associação de uso da IPAGRE. Projeto de lei 63, para 2016, que altera a lei municipal 4.851, de 14 de 11 de 2011, de autoria da vereadora Cris Arabar. Projeto de lei complementar 001, para 2016, que altera o dispositivo do plano de cargos do magistério, de autoria da vereadora Cris Arabar. Ofício 86, para 2016, do gabinete do prefeito, encaminhando o veto parcial ao projeto de lei 295, para 2015. Denomina via pública de Paula Anquevich. Projeto de lei 87, para 2006, o gabinete do prefeito encaminhando o veto parcial do projeto de lei 007, para 2016, que domina a via pública de Maria da Glória Pires. Ofício 88, para 2016, o gabinete do prefeito encaminhando o veto parcial do projeto de lei 23, para 2016, que domina a via pública de Firmino Soares Fragoso. Convido da diretoria de Segurança Cidadã para a solidariedade de posse na nova diretoria do Conseg Norte do dia 14 de abril. Ordem do dia. Projeto de lei 39, para 2006, a segunda votação. Projeto de lei 39, para 2006, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei 50, para 2016, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Secretaria de Administração e Finanças. Projeto de lei 56, para 2016, que abre crédito adicional através do superávit financeiro, Farmácia Popular do Brasil. Indicações. Indicação 104, para 2016, da autoria da Edil Cris Arabar, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, solicitando patrolar, colocar material e revisar bueiros nas ruas entre Duque de Caxias e Antônio Liller. Indicação 105, para 2016, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao executivo senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, solicitando patrolar e colocar material na rua Bernardo Escuduarte, de Marcelo Dias. Indicação 106, para 2006, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, solicitando patrolar e colocar material na estrada dentro do Pinheirão, no Salto da Água Verde. Indicação 107, para 2016, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, solicitando patrolar
colocar material na estrada da Forquilha e do Alto da Forquilha. Indicação 108/2016, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Roberto de Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Fernando de Oliveira, secretário de obras, solicitando patrulhar e colocar material em todas as ruas do bairro São Marcos. Indicação 109/2016, autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Roberto de Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, solicitando patrulhar e colocar material na rua Melvin Jones, do Alto da Tijuca. Indicação 110/2016, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Roberto de Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Fernando Oliveira, solicitando patrulhar e colocar material na rua Alfredo Bach, entre a rua Roberto Euque e Félix João Faia. A 111/2016, também da autoria do Edil Adnor da Silva, o senhor Luiz Roberto de Costa Faria e o senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, solicitando patrulhar, cascalhar e fechar valenta na rua Ambrósio Gimboski, atrás da antiga Olaria Proust. Indicação 112/2016, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Roberto de Costa Faria, prefeito municipal, solicitando encaminhar ao órgão competente que seja colocado tubos em frente ao CI Carlos Drummond de Andrade. Indicação 113, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Roberto de Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, solicitando patrulhar e cascalar a rua Otávio Howling. Indicação 114/2016, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao sentido do senhor Luiz Roberto de Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Glorival Pitoski, diretor da Tetracan, solicitando que seja instalada uma lombada na rua Félix João Faia, entre a rua Basílio Miuque e Vilibaldo Hoffman, pouco antes do ponto de ônibus. Indicação 115/2016, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Roberto de Costa Faria, prefeito municipal, solicitando o projeto de pavimentação na rua Vino Voit de Acima Iteixe. Indicação 116, da autoria para 2016, da autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Roberto de Costa Faria, prefeito municipal, ver a possibilidade da instalação de uma academia ao ar livre na rua Alfredo Paul, terreno vago da prefeitura em frente ao mini mercado Preço Bom. Indicação 117/2016, da autoria do Edil Gilmar Sudoski, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Gilson Luiz Guimarães, secretário do Planejamento, solicitando o perfilamento da rua Marechal Deodoro em toda a sua extensão. Indicação 118/2016, dos edis Gilmar Sudoski, genérico, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, ao senhor Fernando Oliveira, secretário de obras, ver a possibilidade de desentupir a tubulação da avenida dos expedicionários da empresa Tabacos até a escola Rodolfo Zipper. É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. A vereadora Cris Rabaga. Palavra, vereadora Cris. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui na Câmara, internautas, boa noite. Senhor presidente, gostaria de falar com relação à indicação número 104, onde a gente está indicando ali ao secretário de obras, né, Fernando Oliveira, a possibilidade dele patrulhar, cascar e colocar material e também revisar os bueiros que estão entupidos nas ruas que ficam entre a Duque de Caxias e Antônio Líder, na Altas Palmeiras. Esse é um pedido que a gente já tem feito há bastante tempo lá na Secretaria de Obras, mas a gente não era atendido. E, assim, até curiosamente, pro lado esquerdo, né, quem está indo aqui do centro, as ruas foram as que, até então, ficaram as melhores ruas. Foi bem patrolado, foi feito um trabalho bem interessante. Mas para aquele outro lado lá, não está complicada a situação de transitar naquela região. E principalmente a questão dos bueiros, que estão bastante entupidos lá e tem causado transtornos aí com as chuvas. Essa noite foi um exemplo dos transtornos ali que a chuva causou também. Então, atendendo ali a solicitação de todos os moradores dessa região,
A gente está solicitando que a Prefeitura dê uma olhada naquela região lá. Obrigada, senhor presidente. Mais um vereador inscrito. Vereador Gilmar Sudowski. A palavra, vereador Gilmar Sudowski. Senhor vereador, senhora vereadora, comunidade presente, os Marcos Costa, nosso vereador. Obrigado pela presença, Marcos. Internautas, boa noite a todos. Nós fizemos uma indicação em conjunto com o vereador Nilson. Na Avenida dos Expedicionários, quem está vindo BR sentido centro, do lado esquerdo, a tubulação, as bocas de lobos estão entupidas. Os moradores que moram do lado esquerdo, na vinda ao centro, têm muita dificuldade com o esgoto de água fluvial. As bocas de lobo foram entupidas, a tubulação era meia, e eu acredito que foi uma tubulação de porte pequeno, talvez 40, e não vem vencendo. Ao longo, com o passar dos anos, vai caindo areia, vai caindo terra, vai sujando, vai entupindo, e hoje essas bocas de lobo estão quase todas elas entupidas com terra e areia, e a população em si não está conseguindo escoar e puxar esses esgotos. Então, não sei como fazer, é um trabalho bastante grande, e até porque a extensão é bastante grande, mas precisa ser revisto toda essa população. Nós, com o vereador Deus Genérico, a gente esteve conversando com alguns moradores, a gente sentiu esse problema. Eu tenho alguns imóveis naquela região que também temos problemas de escoamento de água naquela região, e precisa ser revisto. Então, que seja feito um reparo com relação a isso, que se vá técnicos, pessoas que tenham competência para resolver esse problema. É importante, é necessário e é urgente. Também quero falar de uma outra indicação, que é com relação à rua Marechal Deodoro, saída Estrada Velha, que vai a Major Vieira, que vai a BR-116, em toda a sua extensão. Hoje ainda eu passei por lá, e ela é extremamente carente de que seja feita uma revitalização naquela referida rua ou estrada, porque ela está muito machucada, muito danificada. Foi feito com pedra na época, né? Isso foi criando aqueles manchão, foi afundando os lados e tal. Então precisa ser revitalizado, consertado, e que se passasse lá a massa asfáltica cobrindo toda aquela área, com certeza ficaria muito bonito e também poderia ser usado muito bem, e é usado no dia a dia, né? Mas poderia usar talvez com mais intensidade, se fosse aproveitar melhor aquela saída, que é uma saída antiga, velha, e muitas pessoas moram lá, muita coisa acontece por ali. Então, a importância de revitalizar aquela referida rua. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente, não temos mais vereador inscrito para o pequeno expediente. Passamos ao grande expediente. Solicita o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse público. O vereador Adnor da Silva e a vereadora Cris Agabar. Primeiro, o vereador Adnor. Palavra ao vereador Adnor da Silva. Quero cumprimentar nosso presidente Célio, os demais companheiros vereadores, cumprimentar o professor Osmar, cumprimentar também nosso amigo Ferreira, motorista da empresa Cássio Transporte do nosso município, e nossos munícipes que nos acompanham presente aqui e também que nos acompanham pela internet. Eu trouxe aqui um assunto que eu considero de extrema importância para ser debatido entre todos nós, e também tem uma atenção super especial do prefeito na questão de projetos de pavimentação. Como já é do conhecimento dos senhores, foi feito várias indicações, vários requerimentos na questão de patrulhamento na COB 4, loteamento Santa Cruz, e também temos problemas semelhantes ali no núcleo opcional Menino Deus. O que acontece? Falando especificamente do loteamento Santa Cruz e da COB 4 ali,
Por mais que a patroa faça um trabalho excelente, né, colocando material, a primeira chuva que vem, esse material vai tudo embora. É por quê? Porque as ruas são em declínio. Já tem no local, se os senhores acompanharem, historiarem no local, vocês vão ver que já existe uma tubulação comprometida há muito tempo. E então, toda vez que chove, sempre está acontecendo esse problema. O pessoal tem questionado as valetas que abrem, né, no decorrer do trajeto, o vereador Paulo Glins, o vereador Genérico, o vereador Vilmar. E a única solução é a pavimentação. Eu vou citar alguns exemplos, né, como antes eu estava trabalhando na vida pública, eu trabalhei como leiturista, trabalhei em vários locais da região. Vou citar um exemplo do município vizinho, Monte Castelo. Monte Castelo foi feito um excelente trabalho ali, um núcleo profissional semelhante ao Mutirão, e também semelhante à Coab 4, no Loteamento Santa Cruz, e eles já fizeram no projeto para que fosse contemplado a pavimentação. A pavimentação, depois concluída, teve pinturas de sinalização, né, faixa de pedestres, né, toda a sinalização de placas. E hoje eu particularmente considero uns exemplos da região, aquele núcleo lá. Então eu vejo que é de extrema importância, senhores vereadores, esse projeto. Se hoje vemos bastante pavimentação acontecendo no nosso município, peço ao nosso excelentíssimo senhor prefeito que veja a possibilidade de também incluir pavimentação nesses locais. O pessoal da Coab 4, toda a vida que chove, estão sofrendo. Eu me recordo que, há uns meses atrás, até o caminhão de lixo não estava conseguindo entrar lá, em função das valas. Foi a prefeitura que fez o trabalho, não vou questionar que não foi feito um excelente trabalho, mas na primeira chuva o problema voltou. Então, é de extrema importância que possa ser feito esse projeto de pavimentação, se for possível fazer, de repente já, logo aqui na sequência, ótimo. Se não for possível, que possamos ter o projeto e buscar recursos para fazer, então, essa pavimentação. Tanto na Coab 4, Loteamento Santa Cruz, o vereador Célio esteve essa semana que passou lá também acompanhando os trabalhos, a de concordar comigo também no que estou falando. Pode colocar o melhor material que tiver. Choveu, vai tudo por água abaixo. Então, a solução é projeto de pavimentação. No nosso município hoje sabemos que já existe uma lei, para os novos loteamentos que sejam feitos pavimentação. Recentemente, vai ter a entrega, o pessoal concluiu ali, as 400 casas ali, a pavimentação. Logo quando for entregue, aqui os moradores vão receber com as ruas pavimentadas. Coab 1 está sendo feito um excelente trabalho também, semelhante. Coab 2, também temos um trabalho excelente ali de pavimentação nas ruas. A Coab ali, próximo lá, agora me fugiu o nome daquela Coab 1, 2, 3, lá de cima, que vai sentido ao presídio. Mesma situação, todas as ruas ali com pavimentação. Infelizmente, essas duas, Coab 4 e Loteamento Santa Cruz, ficou fora. Então é importante que também seja incluso e também feito esse projeto para que possa ser concluído. No núcleo profissional Menino Deus, nós, vereador Chiquinho, vereador Vilmar, vereador Neuso, vereador Célio também reside próximo ali, sabe muito bem, todas as ruas, tem o servidão ali, ruas sem saída, e é um problema. Então, a partir do momento que for feito esse projeto, que possa sair essa pavimentação, pode ter certeza que não vai incomodar durante muitos anos. Vai solucionar esse problema das ruas ali e vai ficar tudo organizadinho, tudo bonito e sem problema para os moradores. Então, gostaria que o nosso prefeito desse uma atenção especial a meu requerimento, minha indicação, para que também possa ser então incluso nesses locais para a pavimentação. Outro local que eu gostaria também de falar, na questão de pavimentação, o vereador Chiquinho também sabe muito bem disso que eu estou falando, é a rua Vino Vote, com a Silva Iteixe. A rua já faz mais ou menos 30 anos que aquela comunidade luta pelo asfalto naquele local. É um trajeto de ônibus, é uma rua secundária, avenida expedicionária, e o pessoal
já passou várias gestões, né, e o pessoal na esperança de conseguir esse projeto. Então, da mesma forma, peço ao nosso excelentíssimo senhor prefeito que dê uma atenção especial para ver, de repente, a possibilidade também, se tiver verba, para concluir esse trajeto ali para que possa ser feito e solucionar esse problema antigo, né, desde o então primo, né, e cunhado também do vereador Chiquinho, falecido Melquides, que lutou tanto para tentar fazer isso ali e não conseguiu. Então, eu gostaria também de pedir uma atenção especial nessa situação ali da Alvino Vogt, dobrando o sentido ali para Silva e Teixe. Outra indicação que eu coloquei aqui, nós tivemos uma reunião, juntamente com o pessoal do Conseg, o vereador Vilmar estava presente, o vereador Chiquinho, acho que o vereador Célio, se não me engano, mais que estava junto, entre vários pedidos que a comunidade estava fazendo, colocar tubos em frente ao CI Carlos Drummond de Andrade. O que aconteceu ali? É uma rua em declínio, mesmo a situação que eu estava relatando nas ruas aí que acontece no dia de chuva, acabou abrindo uma valeta muito grande na frente do CCI. Então hoje os alunos, para entrar no portão da escola, eles têm que pular aquela valeta. Então foi feito pedido, até então não foi atendido, mas é muito importante que seja feita a colocação desses tubos o quanto antes para solucionar esse problema. Esse problema ali que, como eu falei, muitas crianças pequenas às vezes têm que pular ali, é complicado. Então os moradores, os pais, a PP encaminhou um baixo assinado pedindo, né, que possa então ser feito também isso ali. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui, para que tivesse uma atenção super especial, é a questão de uma lombada na rua Félix João Sfar, entre a rua Basílio Meiuque e Vivaldo Alfa. O que acontece ali? Ali temos a escola Haroldo Carneiro de Carvalho e é um trajeto de alunos. Então essa rua fica bem, essa parte que eu estou relatando, ela fica na descida. E o pessoal pega os seus veículos e sai em alta velocidade ali. E já aconteceu vários acidentes ali, os moradores relatam que teve recentemente aí um motoqueiro que foi... sofreu um acidente ali, os alunos, né, por Deus ainda não aconteceu, porque no momento que estão saindo, ficam no meio da rua também. Então é muito importante, né, o senhor Lorival dar uma atenção especial e também colocar essa lombada nesse local ali. Seria isso então, senhor presidente. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pelas indicações. Por a preocupação que o senhor tem para os bairros também, né? E referente à rua Silva e Teixe e a Alvino Vogt, eu conversei com o prefeito e, inclusive, levei os requerimentos para ele lá, que eu encaminhei para os deputados, o deputado Aguiar, o deputado Mariano, o senador Berg, Darberg, diversos, solicitando verbas para cursos para diversas ruas daquele caminho. Inclusive essa da Silva e Teixe e a Alvino Vogt, eu citei ali que já tem até projeto, né? Então a gente está no aguardo também que venha uma coisa, um recurso, para que o vereador João Grey também já fizemos junto um pedido também, né, vereador? Então, acho que o vereador Vilmar também, os diversos vereadores, todos os vereadores. Então vamos esperar que venha também, porque essa obra aí, essa asfalto é esperado por muitos anos, como o senhor falou, uns 30 anos, acho que faz uns 30, 32 anos menos. Tá? Obrigado e parabéns pelas suas explicações. Vereador de Nouro, todo início da legislatura, mas nesse caso específico, Vossa Excelência fala no dia de hoje, por ter assumido agora recentemente, é tratada nessa casa a questão de pavimentação. Isso foi comigo na minha primeira oportunidade, que fui vereador em 98, já fazem alguns dias, depois lá em 2002, depois em todos os anos. O vereador Neno, que assumiu em 96, também ouviu muito isso, falar disso. Isso é o ideal para uma cidade, vereador Chiquinho, é ter todas as ruas pavimentadas. E esse ideal, com certeza, tem que ser buscado. Tem que ser buscado. O município de Canoinhas, senhores vereadores, vive hoje um momento até diferenciado na questão de pavimentação.
mas seria muito mais atendido se no início de 2000 na verdade, em 2012, havia um projeto em que Canoinhas seria beneficiado no valor de todo 19 milhões para pavimentação, o Provias. Infelizmente, a Caixa Econômica Federal não aprovou o projeto de Canoinhas, 2012, no final do mandato do ex-prefeito Roberto, que certamente teríamos feito nesse mandato agora. Curiosamente, vereador Chiquinho, vereador João Grem, o município de Indaial, que sequer tinha projetos, foram aprovados 11 milhões, e Canoinhas, que estava tudo certinho, não conseguiu aprovar. E aí não vai entrar no mérito de qual partido era Canoinhas e qual partido era do Indaial, né? Que por coincidência é do meio do governo federal. Mas aí, se lá atrás tivessem sido aprovados os 19 milhões, que não ocorreram, e aí por falta de vontade, a gerência de Joinville não aprovou. Se nesse governo tivesse efetivamente vindo os 47 milhões, certamente, vereador Adinor, grande parte dessas ruas que Vossa Excelência citou teriam sido atendidas. Né? E eu recordo disso porque no primeiro mês do governo Beto Faria, eu, na condição de secretário municipal, fui chamado para nós tratarmos desse assunto de projetos de pavimentação. E me recordo, vereador Neno, que o prefeito ligou para vários vereadores pedindo, né, que sugestões de ruas onde vereadores tinham compromissos, etc, etc. Os vereadores vão lembrar disso. Por conta do quê? Porque havia uma possibilidade real de recursos para realmente, para que pudéssemos então melhorar as ruas. No Campo da Água Verde, Bento de Lima, Valdomiro, enfim, uma série de ruas. Em vários bairros, Júlio Budante Neto, Alvino Voigt, enfim, eram quase 50 quilômetros de ruas ou mais que seriam pavimentadas. Ora, por que faço essa referência, vereador Adinor? Porque o que a comunidade precisa está muito aquém da condição do que o município, né? Ou melhor, o inverso. A condição financeira do município está muito aquém da necessidade da comunidade. E isso tem que ficar claro. Então, às vezes, não é nenhuma questão de dizer agora para o prefeito municipal para que ele se empenhe em fazer projetos. Projetos nós temos um banco de projetos e causar inveja nos demais municípios. E isso foi feito. O que está faltando é recurso. Agora, o prefeito encaminhou um ofício para essa casa solicitando que os vereadores acompanhem o prefeito, uma representação para acompanhá-lo até Brasília, para tentar liberar pelo menos os 3 milhões que vai ser investido em pavimentação Avenida Júlio Budante Neto, e outras ruas ali, mas vamos falar essa do Campo da Água Verde, que Vossa Excelência já falou que é dentro do mutirão. Então, e ele quer que os vereadores vão até Brasília, porque é o último mês, senão esse ano não sai mais nada. Então, nós temos que continuamente ficar buscando isso, para que, quem sabe, daqui 4, daqui 8, daqui 12, 16 anos, nós tenhamos boa parte das pavimentações atendidas. Então, é o sonho da população, e penso que é um sonho ainda maior do gestor público, né, de quem está à frente, seja lá no Executivo ou aqui na Câmara, de que tenhamos atendido essas condições de pavimentação. Porque o serviço que Vossa Excelência fala, um exemplo, o loteamento Santa Cruz, claro, foi feito lá em 2013, quando eu era secretário, vou falar isso, né, 2013, depois também não foi feito mais nada, mas se o senhor for lá ver, por conta das descidas, né, danificou tudo. O ideal é o asfalto, mas daí, entre o ideal e o impossível de fazer, há uma distância grande. Então, projetos o senhor pode ter certeza que tem. O que nós vamos precisar é recursos. Então, eu quero elogiá-lo pela sua atitude, mas dizer que essa bandeira está sendo tratada aqui, vereador Neno. Há quanto tempo, vereador João Grey? Né? Então, não é tão fácil assim. O que nós precisamos é de recursos. Daí vamos entrar numa outra seara, que é a questão
dos recursos, né, que são arrecadados aqui, que vai para Brasília e que não retorna, e que o ideal era permanecer aqui, aí a discussão vai longe. Né, mas dizer que acho que todo cidadão caminhense, ou todo cidadão brasileiro gostaria desse investimento nessa área. Então, parabenizar o senhor, mas dizer que essa é uma bandeira que essa casa tem levantado há bastante tempo. Obrigado pela parte, vereador. Vereador Arthur Noro, eu gostaria de parabenizá-lo também e dizer que essas são umas coisas que a gente tem pautado aqui desde que eu acompanho a Câmara de Vereadores, muito antes mesmo de eu ser vereador nessa casa. Mas tem uma coisa também que nós batemos muito aqui, e eu fui um dos mandatos que bati muito forte nisso, que nós precisamos fazer um estudo, precisamos abrir o debate das prioridades do município com relação à pavimentação. Quem que define aonde vai ser pavimentado? Eu não sei como é que é definido, se é por peso eleitoral, se é por enfim, não sei qual é o critério, se é o critério de mais trânsito, qual é o critério que nós, porque o gestor público ele tem que ter visão estratégica, senão ele se perde. Se ele baixar a cabeça, trabalhar de cabeça baixa, vai bater a cabeça no muro. E isso é uma coisa que não foi feito. Daí, muito bem, o Excelência coloca: a Coab lá tem pavimentação, a Coab lá tem pavimentação. Agora foi consertado lá o buracão lá da Coab 2, era viçoso, né? 90% da rua tomada, agora está arrumado, quase arrumado, né? Mas enfim, baseado em quê? Eu gostaria muito de fazer esse debate. E então eu sempre reclamava que enquanto foi feito 80 quilômetros de pavimentação, a Sérgio Cabos, por exemplo, não tinha entrado nesses 80 quilômetros. Aí não é falta de recurso, é falta de priorizar. Alguém achou que a Sérgio Cabos que não precisava, porque por feito 80 quilômetros, e ali era 1 quilômetro, 1,5 talvez, né? Aí já não é falta de recurso, né? Lá em cima na empresa Fogo, aquele povo lá sofria com pó que igual o pior que ele ia Sérgio Cabos. E lá é menor ainda. E também tinham feito, mas já tinha passado a marca dos 70 quilômetros e lá não tinha sido feito. Não é falta de recurso, era falta de prioridade, né? Mas nós não tivemos a oportunidade, eu pelo menos não tive a oportunidade de dizer, eu acho que olhando a cidade de cima, do lado, de todos os lados, essa é aquela rua que são importantes, né? Por causa do trânsito, por causa do comércio, por causa disso, por causa daquilo, né? E muito bem se o povo teve essa oportunidade de fazer esse debate. E aí sobra esse debate que está acontecendo aí, né? Agora é moda dizer que tudo é culpa da Dilma, né? Tudo é culpa do governo federal, né? Só que falta agora dizer que a Sérgio Cabos que não serve é culpa do governo federal, né? Eu não acho, né? Claro que existe o contingenciamento lá de recurso, existiu, claro, né? Veio uma crise mundial aí, o Brasil não é uma ilha fora do mundo, né? Fazendo parte dessa crise mundial. Agora também a gente vê algumas ações aqui que aí até a gente fica pensando, será que o pessoal estava no governo, pegava os recursos, vinha aqui e dava pau no governo? Vinha aqui, eu não vi esse pessoal defendendo o governo, né? Porque no governo do Leoberto, e o Leoberto foi estratégico, tanto que no governo dele foi feita uma porção, né? Mas ele era estratégico nessa questão. Depois eu via o pessoal, tanto que fizeram até um pedido de impeachment.
Quer dizer, aí o governo, quer dizer, parceria desse jeito, né? Aí de repente não vem recurso, agora é culpa do governo federal, né? Aliás, quem é o governo federal? Né? Tem outra história, né? Aí podemos discutir até na outra semana a questão de pacto federativo e também o dinheiro que os municípios desviam, né? Às vezes o dinheiro vai para o município desvia, né? No Brasil lá fora aí. Enfim, tem uma série de questões que é um debate de fundo, e aí nós às vezes ficamos sonhando com a nossa rua, né? Que custa 1 milhão, 2 milhões, e não sai, né? Mas tem que também perceber que nosso município faz parte desse mundo, né? Globalizado aí, o mundo inteiro em crise, né? E para quem acha que o Brasil está numa profunda crise, não conhece o mundo, né? E tem gente ainda que quer que essa crise seja maior. Tem um povo aí torcendo para que quanto pior, melhor. Para daí tiramos essa turma lá de uma vez, né? Tá, que vá tudo para a varola, né? Em vez de vestir a camisa do Brasil, né? Tem uns que põem a camisa do verde e amarelo ali, que devia ser de vergonha não pôr, né? Porque eu lutei pelo meu município e não faço parte desse governo aqui, né? Eu critico, mas luto pelo meu município. Inclusive, fui lá defender o projeto do mercado público municipal, porque é no meu município, não trouxe o recurso para o Beto Faria ou para o governo. Eu trouxe para o município, que vai ser bom povo. E assim que a gente faz. Não é querendo agora colocar fogo no município só porque eu não quero reeleger o prefeito, ou porque eu quero reeleger o fulano, ciclano, beltrano. A política a gente faz com proposta na rua. Agora, na hora que nós estamos sentados aqui no cargo, nós temos que lutar por aquilo que a comunidade nos colocou aqui, né? E tem um povo aí que está querendo que o Brasil vá mesmo, né? Quer de uma vez, para dizer que a culpa é daquele povo, que daí agora trocando o povo vai ser resolvido. Então, parabenizo novamente Vossa Excelência e sou militante dessa causa com certeza. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Crisa Rabar. Olá, vereadora Crisa. Vice-presidente dessa casa, do PL. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que está nos acompanhando, são 2 assuntos que me trazem hoje a esta tribuna. O primeiro desses assuntos, eu gostaria só de fazer a citação aqui no início da minha fala, de 2 trechinhos aqui da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. No artigo 3, parágrafo 4º, diz que é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Seu artigo 5º inicia com a seguinte frase: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Digo isso, senhores, porque já há algum tempo eu venho pesquisando e conversando com várias pessoas com relação a esse assunto. Eu quero falar aqui sobre a dispensação de medicamentos na farmácia básica municipal, onde tem um cartaz lá enorme que diz que são medicamentos exclusivos para pacientes que possuem receitas do SUS. Nós temos o decreto número 7.508, que regulamenta a lei do SUS, e nós temos uma portaria número 2.928, 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os artigos desse decreto, onde a portaria deixa bem claro que poderão ser aceitas as documentações oriundas de serviços privados de saúde. Falo isso, senhores, porque não é de agora, já de algum tempo que há essa questão. E o que a gente percebe? Que um paciente, muitas vezes, ele marca uma consulta pelo SUS, ou às vezes está numa questão de urgência, mas que não é questão de pronto atendimento, é questão de uma especialidade. E os senhores sabem que hoje as filas de espera para consultas, elas são grandes. Às vezes esse paciente, não suportando a dor, não aguentando seu problema, empresta o dinheiro de alguém, dá um jeito, vai lá e consulta particular. Ou, às vezes, esse paciente tem um plano de saúde.
Vejo que o senhor Rafael da CIA Canoinhas hoje está presente aqui na sessão. A CIA Canoinhas é uma empresa onde seus funcionários têm plano de saúde. O que não quer dizer que todos esses funcionários dispõem de recursos para comprar todos os medicamentos que são prescritos quando eles vão consultar pelo plano de saúde, né? Então, eu vejo que essa forma de atendimento na farmácia básica é uma forma de discriminação das pessoas. Porque, como já falei, a gente quando está com dor, a gente quando está com algum problema, você se desdobra, você deixa de comprar comida, você deixa de comprar algo necessário em casa para você sumir com aquela dor, para você poder trabalhar, para você poder fazer, ou seu filho, ou seus pais, seja quem for. Então, eu não citei aqui, mas eu estou fazendo um requerimento hoje para a Secretaria de Saúde, solicitando que, considerando o decreto, considerando a portaria, considerando a nossa Constituição, nesses pontos que eu li para os senhores, que sejam feitas a dispensação desses medicamentos, que sejam aceitas as receitas dos pacientes que vêm do serviço privado, os pacientes que fazem consultas particular ou por plano de saúde. Porque na receita tua não vem escrito se você consultou por um plano de saúde ou se você consultou particular. Então quer dizer que só porque você tem um plano de saúde, você tem dinheiro e você não precisa remédio gratuito, não precisa medicamento do governo? Então, porque algumas pessoas que têm um conhecimento um pouco maior, ou que têm conhecidos, ou que têm acesso a algumas pessoas da Secretaria de Saúde, conseguem essa medicação, conseguem a liberação, conseguem o atendimento lá. Então, estou fazendo, eu sei que existe toda uma questão de orçamento por trás disso, eu sei que existe toda uma questão de gestão por trás de tudo isso, mas nós não podemos tratar os iguais de forma diferente, só porque aquela pessoa, de alguma forma, consultou na rede privada de saúde. Então, nós estamos fazendo isso, esse requerimento, solicitando, vamos aguardar e vamos dar encaminhamentos. Temos consultas à ouvidoria do SUS, não citei aqui nesse requerimento, porque eu acredito que a documentação que a gente está considerando, ou se considerando só a nossa Constituição, já é um motivo para que esses pacientes recebam essa medicação, né? Nós estamos falando aqui, às vezes, de aposentados que tem um plano de saúde, que algum filho paga, né, e que conseguem consultar aí de forma, mas que recebem um salário mínimo de aposentadoria. E que às vezes esse salário mínimo não chega para comprar toda a medicação, sendo que essa medicação ela existe gratuita na farmácia básica. Mas não é aceita. A receita, outro ponto que acontece, e já em vezes passadas, o que conversando com gestores, a gente ouviu a seguinte frase: tem pacientes que têm condições de comprar medicação, mas fazem estoque de remédio em casa. Isso não é desculpa, porque todo mês eu pego uma medicação para minha sogra na farmácia do SUS. Ela é paciente do Dr. Clércio e eu vou buscar essa medicação e tem o dia certo para retirar essa medicação. Se você vai um dia antes ou vai uma semana antes, eles dizem, não está na hora dela pegar a medicação ainda. Que no sistema consta que a data dela pegar a medicação é tal dia. Se existe esse controle, não tem como alguém fazer estoque de medicação em casa. Se um paciente ele consulta e de repente ele não tem dinheiro para comprar essa medicação, o que ele vai fazer? Ele vai lá no posto de saúde, vai marcar uma consulta no posto de saúde e vai explicar para o médico que ele precisa tomar aquela medicação e que ele precisa de uma receita, e o médico vai fazer uma receita do SUS para ele. Ele vai vir e vai pegar a medicação. Aí ele consultou particular, ele já tem a receita, mas ele tirou a vaga de uma pessoa que talvez estivesse precisando, porque ele também precisa. Ele não tem dinheiro para comprar essa medicação. E mesmo se ele tivesse dinheiro, todos somos iguais perante a lei. Não podemos ser discriminados por raça, cor, sexo, condição financeira. Então, esse é um assunto muito sério que tem que ser tratado também com a maior seriedade e serenidade
mas eu peço que os nossos gestores do Executivo Municipal vejam isso, porque há alguns anos atrás pode ser que acontecesse da pessoa ainda ter a medicação e vir retirar e pegar, não, esse mês tem o remédio, então eu vou pegar mais caixas de remédio, porque no próximo mês não vai ter. Talvez, algum tempo atrás, isso acontecesse. Hoje existe um sistema que regulamenta. Hoje existe um sistema onde eles consultam e sabem no dia que o paciente vai pegar a medicação, se é uma medicação de uso contínuo que o paciente faz. Então, eu acredito que essa seja, e vejo por esse outro lado que eu expliquei aos senhores, de que se o paciente ele não tem condições de comprar a medicação, mas ele tem uma receita particular, ele vai dar um jeito de consultar, ou vai no posto de saúde, ou ele vai tirar o tempo de algum médico do SUS para conseguir essa receita, para conseguir a medicação. Então, esse é um dos pontos que tem que ser levado em consideração. Talvez o gasto que vai haver maior aceitando essas receitas seja compensado com a não procura de um profissional médico lá no posto de saúde ou na rede do SUS, né? Então, isso que precisa ser levado em consideração. E nas consultas feitas na ouvidoria do SUS, fica bem claro que não pode haver essa distinção. O paciente que tem receituário da rede privada pode sim ser aceito nas farmácias do SUS. A farmácia popular do Brasil aceita o receituário particular. Então, nós estamos solicitando que, no âmbito da farmácia básica municipal, também sejam aceitos essas medicações. Até porque a medicação que tem na farmácia popular do Brasil não deve ter na farmácia básica municipal, né? Nós sabemos que a farmácia básica municipal do município de Canoinhas tem uma listagem bem extensa de medicamentos, né? E medicamentos até de um custo um pouco mais elevado, que são fornecidos aos pacientes. Mas esse é um dos pontos que nós precisamos que o nosso executivo trate com bastante atenção e com bastante seriedade essa questão, porque tem várias pessoas que estão tendo a medicação negada por ter receituário vindo da rede privada, né? E isso também ninguém me contou, ninguém me veio falar, e eu não tenho por que não tocar nesse caso, mas isso aconteceu comigo no início do mandato. Todo mundo sabe que eu fiz uma cirurgia na coluna, e naqueles meses que eu fiz essa cirurgia, eu fiz a cirurgia particular, mas eu tomo uma medicação de uso contínuo que é um valor bem elevado. Hoje eu compro essa medicação, mas antes de eu ser vereadora, eu sempre recebia essa medicação da farmácia básica municipal. Depois que eu me elegi, eu disse não. Aí é uma questão de consciência da pessoa também, né? Então eu só consigo comprar essa medicação e tem outras pessoas que às vezes precisam mais. Mas quando eu fiz a cirurgia, acabei ficando numa situação financeira mais apertada. E eu fui conversar. Eu estou numa situação assim e tal, será que esse mês eu consigo pegar a medicação, depois compro, devolvo alguma coisa, vai fazer? Não, simplesmente me foi negada essa medicação. Eu era uma das pessoas que antes de ser vereadora fazia isso, pegava a receita da rede privada, eu consultava, tinha plano de saúde na época, e ia consultar com um médico do Sistema Único de Saúde para pedir o receituário para poder retirar a medicação ali. Então eu sei que as pessoas fazem isso, eu fazia isso. E eu fazia isso porque eu não podia comprar a medicação. O valor que eu recebia de salário não pagava o que eu tomava de medicação. Então, pessoas que fazem uso de medicamentos de uso contínuo, eu sei que acontece essa situação. Então, é bem complicado, eu já senti na pele a questão de ter negada a medicação por estar vindo com um receituário particular, e eu sei o quanto isso pesa dentro de uma família que, como eu falei no início, às vezes tem um plano de saúde por trabalhar em determinada empresa,
às vezes conseguiu uma consulta de alguma forma, mas de alguma forma ela está sendo discriminada nessa situação. Então, essa é uma das situações que eu gostaria de falar na tribuna aqui hoje. A segunda situação que me traz aqui, senhores vereadores, na data de ontem eu estive em conversa com moradores da localidade Rio do Tigre e Encruzilhada, onde uma situação que chegou ao meu conhecimento e a gente foi se informar, ela diz respeito ao transporte escolar de alunos para a rede estadual de ensino. Aí os senhores pensam, mas por que uma vereadora está se metendo num assunto que é transporte de alunos da rede estadual de ensino? Os alunos que vêm, eles vêm da localidade lá de Rio do Tigre, Encruzilhada, o ônibus que traz os alunos para estudar no Felicitas e no Cabral, né, porque aí tem ônibus que passam, mas levam para outras escolas também. Então, tem o ônibus que faz o transporte municipal, né, dos alunos da rede municipal daquela localidade. Tem esse ônibus, ele sai lá do município de Bela Vista do Todo, é um ônibus da empresa Coletivo Santa Cruz. Esse ônibus, ele sai, vem, né, parece que o motorista reside lá, aí ele vem, passa ali por dentro, pelo Rio do Tigre, Encruzilhada, aquela região, e vem pegando as crianças. Pelo que me foi afirmado pelas crianças que vêm nesse ônibus e pelos pais dessas localidades, esse ônibus está vindo com uma lotação de 60 crianças. Ou seja, é um ônibus de 45 lugares que vem socado de criança em pé dentro desse ônibus. E da Encruzilhada até ali, eles vêm na BR-280, um ônibus super lotado de crianças. Na semana passada, tendo em vista aquele acidente que ocorreu nesse trecho do trajeto, foi a óbito um rapaz, aí as pessoas se tocaram. E se esse acidente tivesse acontecido e o caminhão tivesse batido de frente com esse ônibus que tem 60 crianças dentro do ônibus? E aí a gente foi conversar, né, com eles. Hoje de manhã eu entrei em contato com o Coletivo Santa Cruz, conversei com o Clademir, e ele me informou que a responsável pela questão do transporte escolar dos alunos é a Cibele, da Secretaria Municipal de Educação. Eu falei, não, mas o que eu estou falando é do transporte dos alunos da rede estadual, porque o transporte da rede municipal está ok, os alunos vêm sentadinhos, bonitinhos, cinto de segurança, tudo certinho. Ele falou, não, mas é tudo, o município tem um convênio com o Estado para a questão do transporte estadual. Então, até ele me informou que vai me retornar, que durante essa semana eles vão fazer bem certinho a contagem dos alunos, né, para informar quantos alunos realmente, né, vêm em pé dentro do ônibus. E aí eu entrei em contato com a Cibele da Secretaria de Educação. Foi super educada, me atendeu super bem, me explicou toda a situação. Os municípios, todos os municípios do estado de Santa Catarina, eles têm um convênio com o Estado, no que diz respeito ao transporte escolar de alunos para a rede estadual. Então, o Estado repassa o valor para os municípios e os municípios fazem esse transporte, porque com certeza alguns municípios até trazem junto com os alunos da rede municipal, que os ônibus já fazem o trajeto, né? Então existe. Esse ano e até na semana passada houve uma reunião, né, que até eu peguei a matéria, a FECAM, que através da FECAM, que é organizado, né, a questão dos municípios, a Federação dos Municípios, ela solicitou uma reunião com o Estado para falar, porque o Estado ele não reajusta esses valores, não fez o reajuste já há algum tempo desses valores do transporte escolar, ou seja, existe o convênio, os municípios recebem um valor que não é suficiente para cobrir os gastos do município com o transporte de alunos da rede estadual. Então, os municípios desembolsam dinheiro para pagar esse transporte da rede estadual. E a Cibele me informou também que esse ano ainda não foi renovado esse convênio com os municípios. Ou seja, desde o início do ano letivo, quem está bancando esses ônibus são as prefeituras, com recursos ordinários da prefeitura, que de repente, se o Estado estivesse fazendo o seu papel, poderiam estar sendo esses recursos investidos em outras áreas, ou até mesmo na área da educação, mas não, esses recursos têm que ser tirados dos cofres municipais, os recursos ordinários da prefeitura, para ser pago esse transporte escolar. Então, os municípios eles estão organizados, eles estão solicitando essa reunião com o governo do Estado
pelo que está, a matéria que está no site da FECAM, vejam que a FECAM ela é um órgão representativo dos municípios, solicitou uma reunião com o governo do estado. Na data da reunião estavam lá os prefeitos, estavam lá os membros da FECAM, e o estado não compareceu na reunião, demonstrando um total descaso com os municípios. Tipo, os municípios estão pagando, eles que se lasquem, para nós tá bom assim. É mais ou menos isso que a gente tem. Então, os municípios que já são tão onerados em tantas situações, agora mais nessa também estão fazendo. E conversando com a Cibele ali na educação, ela me informou que já chegou ao conhecimento deles essa questão da superlotação dos ônibus, também chegou ao conhecimento deles só na semana passada. Eles já estão tomando as providências, de repente, para passar alguns alunos para os ônibus da rede municipal, né? E ver como que eles podem fazer essa questão. Então, aqui no município de Canoinhas, eu acredito que nos próximos dias é uma situação que será resolvida, né? Mas eu não posso ficar calada diante dessa situação. Eu desconhecia essa situação, confesso aos senhores que eu desconhecia, mas eu acho que nós, enquanto Câmara de Vereadores, a gente pode fazer aí uma moção de apoio, a gente pode estar indo atrás da Secretaria de Estado de Educação, a gente pode estar fazendo alguma coisa a nível de nosso município aqui, e aí eu também peço o auxílio dos senhores para ajudar. Eu vou solicitar que para a data de amanhã seja confeccionada já uma moção de apoio para a FECAM com relação a essa movimentação que a FECAM está fazendo, para que o Estado faça reajustes desses valores, né? Porque ele já não repassa um valor que cobre total custos que os municípios têm com o transporte escolar. Agora, além de não repassar o valor total, não estão repassando nada, porque não foi regularizado o convênio. Então, essa é, senhores, uma situação também bem complicada e que na outra ponta está refletindo lá nas crianças também, né? Aqui no nosso município, conversando hoje com o coletivo, conversando com a Secretaria de Educação, a gente sabe que logo será resolvido, que há um empenho, né, de ser resolvido, mas vejam, senhores, assim, de repente, se for visto, não, precisa colocar mais uma linha. Se for preciso, eu acredito que seja colocado, porque ninguém quer deixar essas crianças correndo risco, vindo num ônibus superlotado, numa BR que está cada dia mais movimentada, né? Aquele dia que foi fechado lá, aquele trecho em São Mateus, a gente viu o caos que ficou aqui no centro da nossa cidade. Imagina como estava essa BR, quem vinha ali da Pedada não conseguia atravessar para vir aqui, para atravessar a BR para vir para o centro. Então, imagine, senhores, um ônibus com 60 crianças que não param quietas, que ficam fazendo algazarra, que ficam brincando, né? E aí a questão da responsabilidade ali do motorista. Então, solicito que os senhores também nos ajudem e se for da vontade, assim, assinar junto essa moção de apoio aí para a FECAM, e a gente vai tentar nos próximos dias também o contato aí com a Secretaria de Estado da Educação para ver o que pode ser feito. Muito obrigada, senhores vereadores. Mais uma vereadora inscrita? Não temos mais vereadores inscritos para o expediente, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Osmar, que está fazendo essa casa, o Darcy, diretor da Secretaria de Obras, o Lindomar, motorista do município de Canoinhas, o senhor Rafael Miranda da Silva, que faz um trabalho importante na Associação Comercial, enfim, um trabalho social muito importante para o município de Canoinhas. Muito obrigado pela sua presença. Quero cumprimentar o João, o esposo da vereadora Cris, e a Daniela. Cumprimentar também os internautas. E hoje, com a internet no interior, eu recebi algumas mensagens aqui lá da Barra Mansa, o pessoal assistindo a sessão. Quero mandar um abraço para todos os internautas. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. A palavra, vereadora Cris Arrabalho. Senhor presidente, na reunião das comissões hoje foram dados alguns pareceres, alguns projetos aqui. Então, estão todos com o parecer assinado. Gostaria de solicitar a inclusão
na ordem do dia. Para a primeira votação estão todos ali com os devidos regimes de urgência, tudo certinho. Então, quero solicitar a inclusão do projeto de lei complementar 002/2016, que altera plano de cargos do magistério. Esse está versando com relação à incorporação para fins de aposentadoria dos benefícios. O projeto de lei 053/2016, que reconhece despesa com relação ao FGTS. O projeto de lei 57, que é uma subvenção para o Hospital Santa Cruz. O projeto de lei 58/2016 é um abre-crédito também com relação ao Hospital Santa Cruz. E o projeto de lei 66, que é uma cessão de uso de veículo para a Polícia Militar. Eu coloco a deliberação plenária a solicitação proposta pela vereadora Crisa Rabar. Com relação à inclusão na ordem do dia, então, do projeto complementar 002/2016, projeto de lei 53, 57, 56 e 66, todos 2016. Está em discussão. Os vereadores que querem discutir, colocam em votação. Os vereadores que aprovam a inclusão na ordem do dia de hoje, os referidos projetos permanecem como se encontram. Aprovado a inclusão para a votação na ordem do dia de hoje desses projetos. Coloco em segunda discussão projeto de lei 39/2016, que é o crédito adicional através da anulação das dotações orçamentárias. Crédito suplementar no valor de R$ 6.000. Da Fundação Municipal de Esportes e Lazer. Sem discussão. Não tendo vereadores que querem discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permanecem como se encontram. Está aprovado em segunda votação. Projeto de lei 39/2016. Coloco em segunda discussão projeto de lei 50/2016, que é o crédito adicional através do provável excesso de arrecadação, com crédito suplementar no valor total de R$ 220 mil da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos. Está em discussão. Havendo vereadores que querem discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permanecem como se encontram. Está aprovado em segunda e última votação, projeto de lei 50/2016. Coloco em segunda discussão projeto de lei 56/2016, que é o crédito adicional através do superávit financeiro, valor total de R$ 19.473. O Fundo Municipal de Saúde, Farmácia Popular do Brasil. Está em discussão. Os vereadores que querem discutir, colocam em votação. Vereadores que aprovam, permanecem como se encontram. Está aprovado em segunda e última votação, projeto de lei 56/2016. Coloco em primeira discussão projeto de lei complementar 002/2016, que altera dispositivos do plano de cargos do magistério. Está em discussão. Senhores vereadores, até quero agradecer a presença do vereador Osmar, que é autor de projeto de lei que está nessa casa, foi votado em primeira votação no ano passado, e que com o ingresso desse projeto de lei, de sua aprovação, o projeto de lei de Vossa Excelência deverá ser arquivado, por conta de que esse projeto de lei, na verdade, só vem a sanar a questão do vício de origem, que é o risco que poderíamos correr. Na verdade, vereador Osmar, ele substitui o vosso projeto, mas com o único objetivo, né, de dar condições, de dar segurança para os servidores públicos. Na verdade, esse projeto nada mais é do que o seu projeto de lei. Algum vereador deseja discutir? Não tendo vereadores que desejam discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado em primeira votação projeto de lei complementar 002/2016, que altera o dispositivo do plano de cargos do magistério. Coloco em primeira discussão projeto de lei 53, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer para associar dívida junto à Caixa Econômica Federal e dar outras providências. Projeto
o FGTS. Está em discussão. Havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 53/2016. Coloco em primeira discussão projeto de lei 57/2016, que autoriza o repasse de subvenção social ao Hospital Santa Cruz de Caminhas, subvenção de até R$90 mil. Está em discussão. Havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 57/2016. Coloco em primeira discussão projeto de lei 58/2016, que abre crédito no adicional através do superávit financeiro no valor de R$674 mil do Fundo Municipal de Saúde para assistência hospitalar ambulatorial. Está em discussão. Havendo vereadores que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 58/2016. Coloco em primeira discussão projeto de lei 66/2016, que autoriza a cessão de uso de um automóvel à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Está em discussão. É um Volkswagen Amarok, veículo 0 km. Havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Primeira votação. Projeto de lei 66/2016. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 148/2016, de autoria da Edilcris Rabado, ao senhor Justo Guimarães, secretário municipal de Planejamento, solicitando informações se existe algum projeto previsto para a construção de calçadas na rua Dona Francisca, do Suchara até o trevo da BR-280, dos dois lados da via, pois é um local com intenso fluxo de pedestres que atualmente transitam sobre a pista. Na discussão, Senhor presidente. a palavra ao vereador Alfredo. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos solicitando ali a questão do planejamento, que assim, ali do trevo do Suchara até lá na 280, até ali na Igreja Aparecida, nos domingos é um dia assim que, como a gente sempre está indo ali, o vereador Osmar também sempre vai na missa, lá a gente se encontra aos domingos, e a gente observa a quantia de pessoas que estão indo ali e que estão indo sobre a pista. Porque de um lado tem a ciclovia, mas não tem acostamento, não tem a calçada ali. Inclusive não tem calçada e as árvores ali do lado direito de quem está indo para lá, um pouco antes ali do Clube Canoense, até ali onde tem uma revendedora ali de equipamentos agrícolas, tem a vegetação, ela já está indo quase para cima da ciclovia ali, então não tem como não transitar ali. Aí o pedestre vai pela ciclovia e o ciclista vai por cima da pista dos veículos. E do outro lado, até tem um espaço para calçada, mas não tem como andar, tem bastante mato, foi colocado ali próximo, algum material ali, um cascalho, alguma coisa, mas não tem como você andar a pé em cima daquilo ali. Então a gente está solicitando que seja feito isso, até por uma questão de segurança, porque é uma das entradas da cidade. Naqueles dias que, como eu falei na tribuna hoje, e a gente viu que estava passando aquele fluxo intenso de caminhões, era horrível passar por ali. Primeiro que tem calçada ali do lado esquerdo, chegando até onde tem ali na carroceria Canoinhas, ali que tem aquele riozinho. Aí, se a pessoa, eu sempre digo, ali é um caminho para dentro do rio ali, porque a calçada termina onde você vai cair dentro do rio lá. Então, ali realmente tem que ser feito alguma coisa naquela região, porque é uma região onde transita muita gente. Fico imaginando quando as
pessoas ocuparem lá as casas que estão sendo construídas lá, do Minha Casa Minha Vida, o loteamento Nossa Senhora Aparecida. Então, quando forem ocupar, até ontem estive andando lá, vendo o loteamento lá, as casas, mas aí quando aquelas casas estiverem ocupadas, o trânsito de pedestres ali vai acabar ficando mais intenso. Então, ali é um local que também merece do nosso executivo um olhar muito sério, pensando no trânsito. Hoje já é um trânsito intenso, um fluxo intenso de pedestres e ciclistas naquela região. E quando for lá essas 400 famílias lá para o loteamento? Então, tem que ser visto isso quanto antes, para que depois não venha chorar e alguma coisa que aconteça naquela região, porque realmente são falhas ali que a gente já vem falando dessa situação. Não é a primeira vez que eu estou falando com relação principalmente à calçada terminal ali onde tem o riacho ali. Sei que outros vereadores também já falaram com relação a isso. A gente tem cobrado também, como na semana passada foi feito a solicitação com relação ao escoamento da água nos dias de muita chuva, porque ali é um lugar que muito rápido enche de água, assim como muito rápido enche, rápido ali também a água sai, mas tem que ser feito um sistema de escoamento que a água não fique ali em cima da pista também. Então a gente sempre está passando por lá e está solicitando isso para a Prefeitura. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloca a votação. Está aprovado. Votação única, o requerimento 148/2016, de autoria da vereadora Crisa Rabar. Requerimento número 149 para 2016, de autoria da Edir Crisa Rabar. Considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, portaria 2.920, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os incisos 1º e 2º do artigo 28 do decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigos 5º e 6º, requer a excelentíssima senhora Ângela Damaso, secretária municipal de saúde, que imediatamente sejam aceitas documentações oriundas de serviços privados de saúde no âmbito da farmácia básica do município. Está em discussão. Vereadora Cris, eu quero parabenizá-la pelo requerimento, dizer para Vossa Excelência que algumas coisas que a gente não compreende, principalmente essa questão de saúde. É óbvio que o que é o SUS? Sistema Único de Saúde, né? Para todos, independente da condição financeira. Mas alguns questionamentos que eu fiz no passado e que sempre ouvi essa negação era se o cidadão que está doente, vereador Chiquinho, e que está numa fila do SUS pelo exame, ou uma consulta, e ele junta a família, né, faz uma vaquinha, consegue o dinheiro para fazer o exame, a partir daquele momento ele não mais vai ser atendido pelo SUS, porque a porta de entrada do SUS é o serviço social. Isso está dito nessa portaria que Vossa Excelência acabou de colocar aqui. Mas aí é uma coisa que eu não entendo, vereador Chiquinho. O senhor me perdoa, mas eu não entendo. Se o cara já está olhando para esse lado social, se a pessoa já está tentando ajudar o poder público ao juntar o dinheiro para fazer o exame, fazer a consulta, e depois ele perde esse direito, está errado. Me desculpem os técnicos que fizeram essa portaria, mas está errado. Né? Me perdoe, mas eu não consigo ver isso como correto. Então, essa questão da receita. Lá na farmácia do SUS, uma pessoa que ao você chegar com a receita, ela faz uma anotação, enfim, e passa lá dentro da receita, vereadora Cris. Não sei se são para todos os casos, mas na grande maioria existe uma farmacêutica para fazer isso, para ver se o medicamento for do SUS, será entregue. E aí de novo a história que Vossa Excelência falou, não quis pedir uma parte enquanto Vossa Excelência usava a tribuna. Por quê? Porque se não houver essa troca automática lá, o SUS vai
Nós vamos ter que usar de novo o SUS só para fazer a troca. Não vai ser necessária a consulta, até porque a senhora já pagou a consulta. Mas pessoas vão deixar de consultar naquele dia, porque os médicos atenderam hoje em torno de 16 consultas. Haverão alguns, vereador Lema, que vão lá só para a troca de consulta, porque esse sistema exige isso. Aonde que está a eficácia desse sistema? Eu não vejo nenhuma. Não vejo nenhuma. Então tem alguma coisa que tem que ser feita. E aí, vereador João Grey, aí nós estamos falando do governo federal, porque essa portaria do governo federal, não é nada inventado aqui no nosso município, no estado, dizendo que a porta de entrada do SUS é o serviço social. Acho que isso tem que ser revisto. Deve ser revisto nesse caso, para realmente a população ser bem atendida. Deve ter outros argumentos, muito além dos que eu tenho, mas para ter acontecido isso. Agora, desculpem a minha simplicidade, mas eu não consigo admitir que seja dessa forma. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu requerimento, sei que sou favorável, como acredito que todos os vereadores devem ser. Senhor presidente, eu gostaria só de complementar. Hoje pela manhã, quando eu conversava com a Andréia, a gente estava formulando o requerimento, eu saí aqui da Câmara, fui ali na farmácia básica do município, que é aqui em frente tem, e falei com a atendente lá, disse assim, vocês entregam medicação para paciente com receita particular? Ela disse não. Eu disse tá, então vocês não entregam medicação para pacientes com receita particular? Ela disse não. Eu disse, muito obrigada, saí. Tem um cartaz ali dentro que fala medicamento exclusivo para pacientes do SUS e Cisamundo. SUS e Cisamundo. Esse cartaz está na farmácia. Então, quando o vereador fala, senhor presidente, da questão que essa receita passa a valer, é a questão que eu falei. Sim, existe isso, mas não são para todos. O paciente tem que ter um pouco de conhecimento. Se o paciente chegar na farmácia, aqui na farmácia básica municipal, com simplicidade e apresentar uma receita, a primeira coisa que vai acontecer é a negação ao medicamento. Vai ser dito, não, ou então sim. E aí, presidente, entra a questão de gestão, de bom senso, de interpretação de leis e tudo isso. Por quê? Se o paciente tiver a negação e ele for lá na secretaria e conversar com as pessoas, hoje eu não sei quem são essas pessoas que fazem esse atendimento, mas se o paciente for lá e conversar e explicar a situação dele, sim, vai ter lá escrito, considerando a portaria tal, decreto tal, lei tal, entregar. Ele vai lá na farmácia para o atendente, vai entregar e vai receber a medicação. Mas se o paciente tiver mais simplicidade ou não tiver conhecimento dessa forma de agir, o que ele vai fazer? Ou ele não vai tomar medicação, vai para casa sem a medicação, ou ele vai procurar algum vereador, alguém que vai orientar, ou ele vai fazer o que ele já fez no exame, ele vai fazer uma vaquinha lá entre a família e vai comprar a medicação. Né? Claro, e aí a população tem que estar ciente de uma questão. Não são todos os medicamentos que são prescritos pelos médicos que tem na farmácia. Aí é uma outra questão. Existem medicamentos de alto custo onde é necessário fazer todo um processo judicial para conseguir via Estado, né? Essa questão. Eu estou falando da aceitação das receitas com relação a essa medicação que consta da lista de medicamentos que tem disponibilizado na farmácia do município de Canoinhas. E também não estou falando da farmácia popular do Brasil, que é do governo federal, que hoje já são aceitas as receitas. Falando especificamente da farmácia, tem aqui na frente da prefeitura ali nessa questão. Então, é essa questão que nós estamos falando. Não adianta amanhã as pessoas saírem falando aí que a vereadora Cris falou que a prefeitura tem que dar a medicação. Não, existem procedimentos. Aí tem uma medicação lá que custa 4, 5 mil reais que não está na lista e que aí o paciente vai ter que fazer o processo como todos os outros pacientes fazem e esperar a questão de tempo. Mas que existe essa questão da negação do medicamento pelos atendentes a primeira vez que o paciente chega lá,
o praxe, né, a prática é essa hoje, a orientação da Secretaria de Saúde é essa hoje para os atendentes da farmácia do município. Continua a discussão. Mais vereadores que querem discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 149 para 2016. Requerimento número 150 para 2016, de autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Luiz Alberto Costa Faria, solicitando projeto de pavimentação em todas as ruas da Coab 4, Núcleo Nacional Menino Deus e loteamento Santa Cruz. Está em discussão. Não há vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 150 para 2016, de autoria do vereador Adnor da Silva. Requerimento número 151 para 2016, de autoria do Edil Adnor da Silva, ao senhor Ricardo Pereira Martins, secretário de Agência de Desenvolvimento Regional, solicitando informações sobre o andamento da construção do ginásio na escola Júlia Bilioli Zaniolo, bem como solicitando a limpeza do terreno onde vai ser construído o ginásio. Está em discussão. Senhor presidente, esse ginásio, como já é de conhecimento dos senhores, caiu com a nevasca, uns anos atrás. Já teve várias tratativas, muitas vezes aqui pela essa casa, no sentido de tentar buscar a reconstrução desse ginásio. Mas o que acontece? Teve várias tratativas e ficou que tal mês, tal dia, de repente, começaria a obra. Teve várias reuniões, inclusive eu faço parte da PP da escola, teve várias reuniões onde o pessoal na época a SDR estiveram presentes ali para tratar do assunto, e sempre foi uma promessa, que de repente tantos meses aí a obra viria. A obra então não veio, e pela tristeza nossa, como pai de aluno que estuda, estão hoje ainda fazendo a educação física baixo de sol, às vezes chuva, não tendo que fazer a educação física. E esse ginásio, penso eu, que seria uma questão de emergência para aquele local. Nossos alunos ficam motivados, aqui o professor Osmar, como professor, que também muitos anos trabalhou naquela instituição, sabe do que eu estou falando na questão da motivação dos alunos para fazer educação física. Eu me recordo quando eu era garoto, quando falava de educação física, para mim era o dia que eu mais queria ir para a escola. Então, penso que o nosso secretário Ricardo Pereira Martins precisaria então repassar para nós da comunidade, para nós da Câmara também, para que pudéssemos ter esse conhecimento de como está o andamento desse projeto. Se vai sair esse ginásio de repente esse ano, se não vai, para que não fique nesse impasse. E a comunidade, inclusive, teve a Câmara de Deputados dos Alunos, que foi criada, um projeto aí do governo estadual, onde os alunos dessa escola estiveram lá defendendo também a construção desse ginásio. Tiveram várias promessas vindo de lá também, daquela casa, na ocasião da Assembleia Legislativa, mas até então o problema persiste. Daí o mais agravante o terreno onde vai ser feita a construção desse ginásio hoje está tomado pelo mato. Um mato, se os senhores forem visitar o local, vocês vão ver um mato ali bem alto, sem exagero, ali uns 2 metros, 3 metros de altura. E isso oferecendo risco também para os alunos que ali estudam. Então, eu estou pedindo esse requerimento ao nosso antigo senhor secretário professor Ricardo Pereira Martins, para que passe essas informações para nós como está o andamento e também que providencie, junto à Agência de Desenvolvimento Regional, uma equipe para fazer a limpeza desse terreno lá, para que não venha acontecer de repente um acidente aí, de repente com picadas de insetos e etc. É muito importante então ter essa limpeza também no terreno. Continua a discussão. Mais vereadores que discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado
O requerimento 151/2016. Mais algum requerimento? É o que condiz, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Chiquinho, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Senhor presidente, eu quero agradecer a presença do senhor Rafael, do João, esposo da vereadora Cris, da Daniele, colaboradora da casa, o Darcy, né, e o vereador Osmar. Senhor presidente, não temos vereador inscrito para as explicações pessoais. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos. E, vereador Osmar, amanhã nós teremos a segunda votação do projeto de lei que cria o Instituto de Previdência. A Vossa Excelência, como é parte interessada, para você, servidor público, eu gostaria que o senhor repassasse aos demais colaboradores. Nada mais, os mais servidores, nada mais a tratar, declaro encerrada a apresentação, marcando outra em horário regimental para o dia de amanhã.